Então, pessoal, vamos iniciar, ok? Tem gente entrando ainda, então vamos lá. Hoje a gente vai falar, como já tinha adiantado para vocês, sobre medição de ângulos, tá? É um capítulo bem curto, a gente vai fazer bem rápido, tá? Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir ângulo. Como é que você define ângulo? É você pegar... Você tem duas semirretas, tá? Você pega aqui uma semirreta com essa origem aqui. Ele chama de ângulo essa figura aqui. A princípio, pessoal, a gente vai tratar, em alguns livros diz, o ângulo é a região formada por duas semirretas e tal. Aqui a gente vai tratar essa região, vou colocar assim entre aspas, menor, tá? Ok? Vocês me escutam bem? Quem botou aqui que o áudio está ruim? Vocês estão me escutando direito? Eu estou sim. Ok. Eu estou. Eu também estou. Ok. Então, vamos lá. Então, você tem aqui essas duas semirretas com essa origem em comum, tá? O ângulo é essa figura aqui. Ok? Esse ponto aqui a gente vai chamar de vértice. A gente vai chamar de vértice do ângulo. Ok? É esse ponto aqui. E essas duas semirretas aqui, tanto essa quanto essa, a gente vai chamar de lados do ângulo, tá? O ângulo aqui que a gente vai se referir, pessoal, é essa região aqui, tá? Essa outra também forma um ângulo, tá? Mas a gente vai falar dele só depois. Para o que a gente quer fazer hoje, a gente está interessado nessa aqui que eu estou rabiscando de verde, tá? Uma observação é que, bom, como você tem aqui um vértice, um ponto, você tem uma semirreta. Tem mais alguém pedindo para entrar aqui. Ok? Pode acontecer a seguinte situação, de você ter... Opa, vou tentar fazer um desenho um pouquinho mais fidedigno, né? Pode acontecer das duas semirretas estarem sobre a mesma reta, que é o que ele vai chamar aqui de ângulo raso. Esse caso aqui, ó, tá mais bem desenhado do que eu fiz. Ó, observe que aqui você tem duas semirretas com origem nesse ponto A, e as duas semirretas pertencem à mesma reta. Nesse caso, a gente chama o ângulo entre elas, a região, o ângulo seria isso aqui tudo, isso aqui é o que a gente chama de ângulo raso. Ok? Aí, em seguida, o Lucas vai... Aqui, pessoal, só uma observação. Essa versão aqui do livro, esse PDF, ele tem alguns errinhos de digitação, né? Por exemplo, aqui, ó, tá semirretas e semirretas. Mais à frente aqui, quando vai falar de notação. Tá. Então, noção de ângulo você já conhece, não tem problema nenhum. Noção bem conhecida. A notação que ele vai usar no livro é a notação clássica, que a gente aprende lá na geometria do ensino fundamental. Nesse caso aqui, você tem uma semirreta, você tem um ângulo com vértice A, um vértice aqui nesse ponto A. Aí você tem aqui duas semirretas, a semirreta AC e a semirreta AB. Nesse caso aqui, pessoal, você pode denotar esse ângulo dessa forma aqui.
CAB, BAC, ou simplesmente A. Essas duas aqui são usadas quando você tem mais de um ângulo envolvido. Essa aqui você usa quando você, nesse caso aqui, como só tem um ângulo, se eu disser só que é um ângulo com vértice A, ou só um A com esse acento circunflexo, não causa confusão. Mas se fosse uma situação desse tipo aqui, de você ter três, tem aqui o A, aí você tem aqui um certo B, C e D. Nesse caso aqui, não faria sentido falar do ângulo, usar essa notação. Por quê? Porque aqui eu tenho dois ângulos envolvidos. Ó. Então, se eu quisesse falar desse ângulo aqui, eu ia chamar ele, por exemplo, de BAC, ou CAB, tá? Isso se refere a esse ângulo aqui. E esse outro ângulo aqui, eu denotaria por CAD ou DAC. Que é só notação, tá? Não tem nada demais. Notação que vocês conhecem. Ok? Aí ele faz uma observação que no caso em que você só tem um ângulo, que é esse caso aqui, você pode usar só a letra que denota o vértice com acento circunflexo em cima. Tá? Então, quando nenhum outro ângulo exibido tem o mesmo vértice, pode-se usar apenas a letra designativa do... Oi. Só mais um pouquinho? Como é? Subir só um pouquinho para me tirar uma foto. Tá. Então, a observação que eu acabei de... Isso aqui que ele fala, que eu acabei de dizer. Quando nenhum outro ângulo exibido tem o mesmo vértice, você usa só a letra que denota o vértice. Nesse caso aqui, o vértice está na letra A. Não sei se está muito pequeno para vocês, mas aqui, isso aqui é um A. Então, você denota um ângulo simplesmente assim. Sempre que você vai denotar um ângulo usando só a letra do vértice, pessoal, você sempre coloca um acento circunflexo em cima. Se você não coloca, isso aqui é notação de ponto. Isso aqui é uma notação de ponto. E isso aqui é uma notação para vértice. Tá? Sempre tenham cuidado com a notação, pessoal. A notação é extremamente importante porque uma boa notação faz o raciocínio fluir melhor. E uma notação ruim muitas vezes trava o seu raciocínio. Você fica tão confuso com o que está escrito que você às vezes nem entende, tá? Então, cuidado com a notação. Tá? E algumas vezes, é muito comum esse tipo de notação também, você designar o ângulo por uma letra grega. No caso aqui, esse ângulo aqui, ó, ele está denotando por alfa. Tá? Ok? Só questão de notação, não tem nenhum segredo aqui, não tem nenhuma novidade por enquanto. Bom, uma vez que você definir ângulo, pessoal, a gente está interessado em atribuir valores a ângulos. Por que a gente está interessado nisso? Porque, observe o seguinte, deixa eu escrever aqui, vou usar aqui o meu papel quadriculado. Então, imagina que você tem aqui um ponto A, você tem essa semirreta aqui e essa outra semirreta. Você marca aqui um ponto B e marca aqui um ponto C. E você tem agora uma outra semirreta, vou desenhar aqui de vermelho, você tem duas semirretas, uma que faz isso, uma que vem para cá, e a outra aqui. Aqui é um ponto D e aqui um ponto E. Você tem essas quatro semirretas com origem em A. Então aqui você tem esse ângulo, que eu vou chamar de alfa.
E você tem esse outro ângulo aqui. Deixa eu apagar aqui o... não era bem isso que eu queria fazer muito bem. Você tem esse ângulo beta aqui. Tá aqui o vértice A. Tá? Então imagina que você tem esses dois ângulos aqui. Esse ângulo alfa e esse ângulo beta. Você quer dar um significado para esse ângulo beta ser maior que esse ângulo alfa. Observe aqui, essa abertura aqui, pelo menos a princípio, ela parece ser maior que essa, né? Essas duas semirretas se abrem mais do que essas duas. Bom, para você fazer essa atribuição, essa comparação, a gente vai atribuir valores aos ângulos. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente aprende lá no ensino fundamental que você mede ângulos usando um transferidor. Tá? Transferidor, aquele semicírculo que é graduado de 0 a 180, alguns são completos, 360, e a maneira de você medir ângulos, você quer medir esse ângulo aqui, você pega, bota o transferidor aqui, de tal forma que os lados do ângulo passem por duas marcações dele, e você mede quanto vale isso, faz a diferença e o resultado é o ângulo, tá? Nesse caso aqui, ó, AC está medindo 50, AB está medindo 30, portanto o ângulo CAB, ou BAC, ou simplesmente A, mede 20 graus. Tá? Lembrando que quando a gente está falando de ângulo, essa medida de 0 a 180 ou 360, que a gente vai ver, pois ela é medida em graus. Isso se deve aos babilônios. Tá? Tem uma nota histórica no fim do capítulo. Cada capítulo tem uma nota histórica, né? Sugiro que vocês leiam todas. Mas só a guisa de curiosidade. Os babilônios, pessoal, eles usavam um sistema de numeração de base 60. A gente usa base 10. A gente usa 10 símbolos para representar números. De 0 até 9. Eles usavam 60 símbolos. Tá? O 0 era só uma lacuna. O 0 não tinha um símbolo. O símbolo do 0 só é introduzido com os hindus. Mas os babilônios, por algum motivo que eu não sei dizer para vocês, teria que procurar a respeito, eles usavam a base 60. Para eles era mais natural usar a base 60 do que base 10. Tá? Para nós a base 10 é natural, além de ser a que a gente sempre usa, porque a gente tem 10 dedos nas mãos. Se a gente tivesse 12, talvez a gente usasse base 12, fosse mais. Enfim. Então é por isso que as marcações são de 0 a 360. Os babilônios usavam isso, isso foi incorporado pelos hindus, os árabes pegaram e trouxeram para a gente e tá até hoje. E os graus são divididos em minutos, 60 minutos, e cada minuto em 60 segundos, como um relógio, uma hora. Tá? Enfim. Mas aí vocês vão pensar, mas a gente tem que ter um transferidor. Bom, se você quiser medir, se você desenhar dois ângulos, se você desenhar aqui um ângulo e quiser saber a medida desse ângulo aqui, bom, aí você tem que pegar um transferidor, colocar aqui o transferidor, né? Você pega um dos lados do seu ângulo, iguala aqui com a parte, com o zero do transferidor, e ver quanto é que essa outra está medindo. Da maneira mais simples, né? Ou você pode fazer a mesma coisa que fazer isso aqui. É você ver quanto é que está essa medida. Ok? Só que aqui a gente não está... Aqui, como a ideia é desenvolver a geometria axiomaticamente, a gente vai trabalhar com axiomas. É como a gente tem feito até então. Que é como os gregos fizeram. Os gregos não tinham esse transferidor bonitinho. E para os gregos, a noção de régua era só um instrumento usado para traçar segmentos de reta. Ele não era graduado, como a gente usa hoje.
Hoje a gente usa régua para calcular comprimentos, né? Eu quero saber o tamanho do segmento. Você pega uma régua e mede. Os gregos não usavam régua nesse sentido, né? Essa parte da geometria tem muitas construções com régua e compasso, mas a régua eles não usavam uma régua graduada. Era só para marcar, só para traçar segmentos, não era para medir segmentos. E o compasso é esse compasso que a gente usa de você fixar um ponto, traçar arcos de círculo, ou círculos a partir de um certo ponto, com um certo raio. Okay? Aqui uma observação, pessoal. A notação, a numeração dos axiomas está errada, tá? Esse aqui é o primeiro axioma de medição de ângulos. Se for seguir o padrão dele, isso aqui era para ser o axioma 4, 1. Tá? Esse axioma aqui, deixa eu botar aqui. Esse aqui era para ser o axioma 4, subscrito 1. Não sei por que apareceu esse 3, 4 aqui. Não sei se ele copiou no texto, botou aqui, tá? Não faz diferença. O que importa é saber o axioma, tá? A numeração dele, o nome dele não é muito importante. Então, o primeiro axioma de medição de ângulos diz o seguinte, que todo ângulo tem uma medida maior ou igual a zero. Ou seja, a gente não tem ângulo negativo. Tá? E a medida desse ângulo é zero, se somente se ele é constituído por duas semirretas coincidentes. Isso quer dizer o quê? Que se você tem um ângulo aqui, ó, a medida desse camarada aqui, desse ângulo θ, a medida desse camarada aqui é sempre maior ou igual a zero. E esse ângulo é zero, pessoal, se somente se acontece o seguinte. Você tem aqui as duas semirretas apontando para a mesma direção. Observe que aqui essa semirreta aponta para essa direção e essa aqui para outra. É como se as duas semirretas estão apontando para a mesma direção. É o único caso em que o ângulo é zero. Ok? Ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Certo? Então, medida de ângulo sempre positivo, aliás, desculpe, sempre não negativo, e é zero se somente se as retas são coincidentes. As semirretas são coincidentes. Ok? Se não são coincidentes, o ângulo não é zero, o ângulo é positivo. Aí vai dar uma definiçãozinha antes para tornar um enunciado do próximo axioma mais claro, que é a seguinte. Se você tem uma semirreta, ela vai dividir um semiplano. Se ela estiver contida nesse semiplano, e a origem dela for um ponto da reta que determina o semiplano. Lembrando que uma reta, pessoal, você tem aqui o plano, uma reta determina dois semiplanos. Esse aqui e esse aqui, tá? A gente já sabe disso. Uma reta determina dois semiplanos. Uma reta divide o plano em dois semiplanos. O que a definição está dizendo é o seguinte, que se você tem aqui um semiplano, eu vou supor que seja esse semiplano aqui. Vamos dizer assim, semiplano de cima. Vou trabalhar com esse semiplano aqui. O que a definição está dizendo é que se você tem uma semirreta com origem na reta que divide, na reta que determina o semiplano, e essa semirreta está no semiplano, quero fazer muito devagar, acabo saindo muito torto. Tá? Essa semirreta aqui divide esse semiplano em duas partes. Essa daqui e essa daqui. Essa daqui e essa daqui. Ok? Então, uma reta divide um plano em dois semiplanos e uma semirreta pode dividir, ela pode não dividir, tá? Por exemplo, se você tem aqui um semiplano, essa semirreta aqui, ó,
ela está nesse semiplano superior, digamos assim, só que ela não divide ele. Por quê? Porque a origem dela não pertence à reta que determina o semiplano. Então, vamos aqui de novo para a definição. Uma semirreta divide um semiplano se acontecem duas coisas. Primeiro, se ela estiver contida no semiplano e se a origem dela for um ponto da reta que o determina, ou seja, que determina o semiplano. Nesse caso aqui, ó, essa semirreta está no semiplano, mas a origem dela não está na reta que determina o semiplano. Essa reta aqui divide o semiplano. Ó. A origem dela, essa semirreta, divide esse semiplano aqui. Por quê? Ela está contida nele e a origem dela pertence à reta que determina o semiplano. Ok? E por que a gente vai precisar dessa definição? Pelo próximo axioma. O próximo axioma diz o seguinte, que você consegue uma correspondência biunívoca entre os números reais de 0 a 180 e as semirretas de mesma origem que dividem um dado semiplano. De tal forma que a diferença entre esses dois números, dessas duas semirretas, entre duas semirretas quaisquer, dá exatamente o ângulo entre elas. O que é que isso quer dizer, pessoal? Primeiro, primeira parte do axioma. É possível colocar... Deixa eu apagar isso aqui. Ele está dizendo que é possível colocar em correspondência biunívoca os números reais entre 0 e 180 e as semirretas de mesma origem que dividem um dado semiplano. Ou seja, tenho aqui esse semiplano, pega esse ponto O aqui, e pega o conjunto de todas as semirretas que partem dele e que dividem esse semiplano. Eu chamo esse semiplano aqui de π, tá? Esse semiplano superior. Então eu pego o conjunto de todas as retas, todas as semirretas, com origem na reta que determina esse semiplano π e que estão contidas nele. O que o axioma está dizendo é que a cada reta dessas aqui, cada semirreta, perdão, eu consigo associar um número que está entre 0 e 180. Ok? Então, essa semirreta aqui tem um certo número x, aqui tem um certo número y, aqui z, aqui w, enfim. Ok? E o que é que diz a segunda parte? De modo que a diferença entre este número seja a medida do ângulo formado pelas semirretas. Observe o seguinte, com essa semirreta aqui, vou usar o desenho dele, tá? Que está mais bonitinho. Então, essa semirreta aqui, como ela tem uma correspondência, ela é uma semirreta com origem em O, divide o semiplano π. Pela correspondência biunívoca, a ela eu associo um número. Nesse caso aqui, ele associou o número 60. Da mesma coisa, essa outra semirreta aqui. Ela tem origem num ponto da reta que determina esse semiplano π, divide o semiplano π, portanto, a ela corresponde um certo número entre 0 e 180, que ele disse aqui que é o 125. A segunda parte, pessoal, está dizendo que o ângulo entre essas duas semirretas aqui, esse ângulo alfa, ele é obtido pela diferença entre esses dois números. Vai ser 125 menos 60, que é 65. Em geral, esse alfa, se eu chamar o número associado a essa reta aqui de x e o associado a essa reta de y, o alfa, como ele é sempre maior ou igual a zero, ele vai ser dado pelo módulo da diferença, de x menos y. Ou você pode simplesmente pegar o maior e subtrair o menor. Tá? Aqui a ideia é bem parecida com aquela de você associar a cada ponto da reta um número real. Você escolhe um ponto para ser o zero
escolhe um sentido para ser o sentido positivo e o sentido contrário ao negativo, e a cada segmento você associa um número real, e ele vai ser positivo ou negativo dependendo do lado que ele está. Se ele está no sentido positivo ou negativo. Aqui é a mesma coisa. Ou seja, pessoal, o axioma, esse aqui que seria o axioma 4, 2, o que ele está nos dizendo, pessoal, é que qualquer ângulo entre duas semirretas, ele está sempre entre 0 e 180. 180 graus, tá? Entre 0 grau e 180 graus. É isso que ele está dizendo. Ok? Ele vai falar aqui de coordenada, vai fazer essa observação que o ângulo é dado pelo módulo da diferença entre... esse número aqui que ele associa, então o que ele está dizendo? Você tem aqui, vou fazer aqui um desenho. Você tem aqui esse conjunto dos números reais entre 0 e 180, você tem esse intervalo fechado, e você tem aqui uma f de 180, num certo conjunto S, onde quem é esse conjunto S? É o conjunto de semirretas de mesma origem que dividem um dado semiplano. Esse aqui é o conjunto de semirretas de mesma origem que dividem π. Π é aquele plano, aquele semiplano, esse semiplano aqui, tá? Então, o que o axioma está dizendo é que essa f é biunívoca. Ou seja, a cada... Jobs, Oi. tem como você puxar um pouquinho para cá que eu tô copiando? Não, pula o outro lado. Aqui? É. Pronto, terminei, pode voltar. Então, o que é que significa essa função ser biunívoca, pessoal? Significa dizer que a cada número entre 0 e 180, eu consigo associar uma única semirreta, vou chamar esse, como eu estou chamando aqui o vértice de O, tá? A cada número eu associo uma única semirreta e, reciprocamente, a cada semirreta eu associo um único número. De tal forma que se eu quiser saber a medida do ângulo entre duas semirretas, basta eu calcular o módulo da diferença entre os números associados a essas semirretas. Tá? A essa semirreta OA aqui, eu associo um certo número x, a semirreta OB, eu associo um certo número y, e o ângulo entre elas vai ser dado pelo módulo da diferença. Nesse caso aqui da figura, o x associado é 60 e o y associado é 125. Então esse ângulo alfa é dado pela diferença, 125 menos 60, que é 65. Tá? Esse número que a gente associa, ele está chamando aqui de coordenada da semirreta, tá? Então, para achar o ângulo entre duas semirretas, basta você fazer a diferença das coordenadas e tomar um módulo. Por que o módulo? Porque esse ângulo, a gente está dizendo que ele tem que estar sempre entre 0 e 180. Ele sempre tem que ser não negativo. Se você fizer só diferenças, podia acontecer de você calcular 60 menos 125. E o resultado seria menos 65. Seria negativo. Só que a gente está trabalhando com ângulos não negativos. Por isso que você toma o módulo. Tá? De maneira geral, você denota pelo módulo. Tá?
Ok? Então, você tem uma reta, essa reta determina um semiplano, e você pega semirretas com o mesmo vértice. Você escolhe um semiplano, essa reta divide o plano em dois semiplanos, você escolhe um semiplano e toma as semirretas que dividem esse semiplano. Tá? E a esse conjunto de retas você associa um número, você tem uma correspondência biunívoca entre 0 e 180 e esse conjunto, e aí você consegue medir ângulos. Próxima definição diz o seguinte: você pega 3 semirretas com a mesma origem. Então, você está aqui. Você pega aqui uma origem O, aí você pega aqui A, você pega aqui B, e aqui o C. Tá? Aqui a semirreta OA, semirreta OC, semirreta OB. Aí diz o seguinte, bom, você tem 2 pontos aqui, você tem semirretas distintas, tá? Então, obviamente, os pontos A, B e C são distintos, A é diferente de B, que é diferente de C, que é diferente de A. O que ele está dizendo é o seguinte, se o segmento AB, que você pode traçar, porque são pontos distintos, das 2 pontos, você tem uma reta que passa entre eles. O que ele está dizendo é o seguinte, se esse segmento AB intersectar OC, essa semirreta OC, então você diz que essa semirreta divide o ângulo AOB. Ok? Ou seja, a definição está dizendo o seguinte, se o segmento AB, interseção SOC, for diferente de vazio, isso implica que SOC divide o ângulo AOB. Certo? O que podia acontecer é o seguinte. Podia acontecer a seguinte situação. Ó. Você tem aqui o A, você tem aqui o B, e aqui está o C. Tá? Nesse caso aqui, ó, o segmento que liga a B não intersecta. Esse aqui é o O, tá? Esse aqui é o SOA, SOB, e aqui está SOC. Nesse caso aqui, ó, o segmento que liga a B não intersecta SOC. Então, nesse caso, essa semirreta não divide esse ângulo. Quando acontece do segmento que liga a B intersectar essa semirreta, então você diz que SOC divide o ângulo AOB. Certo? Também é uma noção que você já conhece. Não tem nada demais. Ok? Próxima definição. Você diz que 2 ângulos são suplementares. Aqui, suplementares. Ficou legal. Deixa eu botar outra cor. Tá aqui, azulzinho, bem bonitinho. Você diz que eles são suplementares, pessoal, se a soma das medidas deles é 180. Tá? E diz que o suplemento de um ângulo é o ângulo adjacente a ele que é obtido quando você prolonga um dos lados. Aqui são 2 definições diferentes, tá? Cuidado, se lê na primeira vez parece que são coisas iguais. Então, você pode ter um ângulo alfa e um ângulo beta. Se a soma deles for 180, então você diz que eles são suplementares.
O suplemento de um ângulo é o seguinte, você tem aqui um ângulo, você tem aqui esse ângulo AOB, e aí você prolonga um dos lados. Esse ângulo aqui, vou chamar de AOB não, vou chamar de... Vou chamá-lo de gama. Então você tem aqui esse ângulo gama. Se você prolongar, se você tomar a reta que passa por OB, se você prolongar o lado desse vértice, você vai obter um outro ângulo aqui, que eu vou chamar de θ, de tal forma que gama e θ, desculpe, de tal forma que θ é o suplemento de gama. Ups, não quero a borracha. Nesse caso aqui, θ é suplemento de gama. Bom, aí a observação é que se θ é o suplemento de gama, é claro que θ mais gama vão ser suplementares, tá? Porque quando você faz esse prolongamento, você vai ter aqui exatamente um ângulo de 180 graus. Esse mais esse vai dar 180 graus, tá? Não tem maiores... lembrando, tá? Lembrando isso, esqueci. Enfim. Então você tem aqui duas noções. Ângulos suplementares é quando a soma deles é 180. E um ângulo é suplemento do outro quando ele é obtido do prolongamento de um dos lados do ângulo. Aqui você podia prolongar, observe que aqui foi prolongado o lado OB. Mas você podia muito bem prolongar o lado OA. Você podia fazer esse prolongamento aqui, ó. E aí você obtém um outro ângulo aqui. Ficou meio feio aqui. Tá? Digamos que eu prolonguei o lado OA. Então você vai ter um outro ângulo aqui, que eu vou chamar de delta. E, nesse caso aqui, delta, esse delta aqui, ele também é suplemento. De gama. Na verdade, pessoal, a gente vai ver agora que delta tem que ser igual a θ, porque eles vão ser ângulos opostos pelo vértice. Tá? Que é exatamente a situação aqui. Ó. Você tem um ângulo, AOB. Se você prolongar o lado OA e o lado OB, você prolonga o lado OA para uma semirreta OC, e prolonga o lado OB para uma reta OD. Então você tinha aqui um ângulo inicial, esse ângulo, chama esse ângulo aqui de alfa. Quando você prolonga o lado OB, você obtém aqui um certo ângulo beta. Quando você prolonga o lado OA, você obtém aqui um certo ângulo gama. E essas duas semirretas, como tem a mesma origem, tem um ângulo entre elas que eu vou chamar de delta. Tá? Nesse caso aqui, alfa e delta, beta e gama, são o que a gente vai chamar de ângulos opostos. Ângulos opostos pelo vértice. E a notação clássica para isso é chamar isso aqui de OPV. Sempre que eu disser que são ângulos OPV, quer dizer que eles são ângulos opostos pelo vértice, ok? E a primeira proposição que a gente vai provar, que é bem simples, é que ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Ou seja, nesse caso aqui da figura, o alfa e o delta são iguais, beta e gama
são iguais. Ok? Então, suponho que você tem essa situação aqui, eu vou desenhar aqui. Então, você tem aqui um ângulo. Você tem aqui o vértice O, você tem aqui o A, você tem aqui o B. É a mesma figura aqui, tá? Aí eu vou prolongar esse camarada aqui, prolongar esse camarada aqui. Ok? Então, você tem aqui esse ângulo AOB, tá? Você tem aqui o ângulo AOB, e você tem aqui o ângulo, vou chamar esse camarada aqui de D, tá? Opa, D, desculpa. D. Então, ó, deixa eu apagar aqui, vou usar a figura dele que está mais bonitinha. Tá? Vou usar a figura dele mesmo, tá, pessoal? Mais fácil. Quando tem que desenhar. Então, você tem aqui o ângulo AOB, tá? E aí você prolonga o lado OB e o lado OB e o lado OA. Então, observe o seguinte, que esse ângulo aqui, ó, AOB, que é esse ângulo aqui, e o ângulo AOD, a soma deles dá 180, da mesma forma, a soma desse, a soma desse. Mas observe o seguinte, ó, que no caso aqui da figura, quem é que são os ângulos opostos pelo vértice? São os ângulos AOB e COD ou DOC. AOB. Esse ângulo aqui é oposto a esse, e este aqui é oposto a esse. Ok? Aí, de forma de observação, que se AOB e DOC são opostos pelo vértice, eles têm o mesmo suplemento. Vocês concordam com isso? É, né? Porque quem é o suplemento... Ó, observe aqui, quem é o suplemento de AOB? O suplemento de AOB é o AOD. Da mesma forma, o suplemento de COD vai ser AOD também. Então, a soma dos dois é 180. Ok? É o suplemento. Então, a soma deles é 180. Este que fica muito poluído. Ó, o suplemento desse camarada aqui, o que ele está dizendo aqui é que o suplemento desse camarada aqui é esse. E o suplemento deste aqui, que é oposto ao vértice desse, também esse camarada aqui. Certo? Uma vez que isso é verdade, é só você notar que AOB mais AOD dá 180, porque perfaz isso aqui tudo. Então, vale isso. Da mesma forma, COD mais DOA, que é a mesma coisa de AOD, também dá 180, porque é isso aqui tudo. Ó. Então, isso aqui também é 180. Ora, então você tem o seguinte, ó, AOB mais AOD é 180, só que 180 é DOC mais AOD. Então, esse camarada mais esse, ó, AOD aparece aqui e aparece aqui. Então, se cancela, você conclui que AOB é igual a DOC. Que é a mesma coisa que está aqui. Só que quem é o AOB? AOB é esse camarada aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó.
E quem é o DOC? É esse camarada aqui. Ou seja, a gente concluiu que os ângulos opostos pelo vértice são iguais. A gente tem a mesma medida. Tá? Ok? Esse aí também é um resultado que vocês já conheciam lá da geometria plana, tá? Ensino fundamental, não é nenhuma novidade. Só é lembrar da demonstração. Uma definição que vocês conhecem também, que é a definição de ângulo reto. A gente diz que um ângulo é reto, é um ângulo cuja medida é 90 graus. Então, a gente chama de ângulo reto. E esse ângulo, como vocês sabem, ele vai desempenhar um papel super importante nas nossas contas, tá? Aí faz observações, né? O suplemento de um ângulo reto é um ângulo reto, tá? O que seria um ângulo reto? É o que você... Ó, observa o seguinte, essa medida todinha aqui é 180. Então, se esse ângulo aqui mede 90, o que falta para 180 é 90 também. Ou seja, o suplemento dele tem que ser 90, tem que ser igual a ele. Tem que ter o mesmo valor que ele. Outra observação é que quando duas semirretas se interceptam, se esse ângulo aqui é 90, todos os outros são 90 também. Por quê? Bom, esse ângulo aqui é oposto ao vértice desse. Esse aqui é 90. A gente acabou de ver que ângulos opostos pelo vértice são iguais. Só que esse mais esse aqui tem que dar 180. Se esse é 90, para dar 180, esse aqui tem que ser 90. E como esse é oposto ao vértice desse, segue que tem que ser 90 também. Tá? Então, nenhuma novidade, nada demais. E, finalmente, para encerrar por hoje, o único teorema que a gente tem não é isso? Isso é o único teorema que a gente tem, é um teorema bem simples. Esse teorema, pessoal, ele garante a existência e a unicidade de uma reta perpendicular a uma reta. O teorema diz o seguinte: por qualquer ponto... O teorema diz o seguinte, ó, por qualquer ponto de uma reta passa uma única reta perpendicular a essa reta. Tá? Isso aqui é importante. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Se você tem aqui uma reta, aí você pega um ponto. Ah, tá. Aqui, ó, eu não falei, mas as retas são duas retas são perpendiculares se o ângulo entre elas for 90 graus. Tá? Tinha esquecido de falar, foi mal. Então, você tem aqui, você pega aqui uma reta, escolhe um ponto. O que o resultado está dizendo é que existe uma reta passando por esse ponto. Existe uma reta passando aqui, de tal forma que essa reta é perpendicular. E mais ainda, essa perpendicular é única. Sempre que a gente vai provar um resultado, pessoal, não é só em geometrias, em geral. Você prova, esse aqui é o tipo de resultado que a gente chama de resultado de existência e unicidade. Uma coisa existir tem um significado. Ela ser única tem outro significado. Uma coisa pode existir e não ser única, tá? No caso aqui, retas perpendiculares, passando pelo mesmo ponto, só tem uma. Dado uma reta e um ponto, só tem uma perpendicular passando por aquele ponto. A princípio, podia ter mais de uma, tá? Nada garante que só tem uma. Você tem que provar. E como é que você faz isso? Bom, a existência, pessoal, é bem simples. Tá bem? Tem uma conversa aqui, mas a existência é simplesmente usar o axioma, aquele axioma que garante a correspondência biunívoca entre segmentos de reta e
números entre 0 e 180. Por quê? Você faz o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui. Olha, deixa eu fazer aqui. Então, você tem aqui uma reta dada. Aí você escolhe um ponto aqui. Bom, chama esse ponto aqui de O. Aí você marca aqui um ponto A nessa reta e um ponto B aqui também nessa reta. Observe, pessoal, que essas semirretas, a semirreta SOA e SOB são semirretas opostas, digamos assim. Tá? Então a gente sabe que o ângulo entre elas, esse ângulo aqui, ele mede 180. O ângulo raso mede 180. Ora, pessoal, observe o seguinte, a gente tem uma correspondência biunívoca entre esse conjunto aqui e aquele conjunto que eu chamei de S, né, que é o conjunto das semirretas que divide o semiplano. Ora, pessoal, uma vez que eu tenho uma reta fixada, pega esse semiplano fixado, π, e tomei esse ponto O aqui para ser um vértice das minhas semirretas, o que é que o axioma diz? Que eu tenho uma correspondência biunívoca entre esses dois conjuntos. Em particular, se eu pegar o número 90, que está aqui nesse intervalo, 90 é maior que 0 e é menor que 180. Então, esse número 90 aqui vai corresponder a uma certa semirreta OX. E eu vou marcar essa semirreta aqui. Esse aqui. Esse é OX. Então, a existência da perpendicular é garantida por esse axioma aqui, que dá a correspondência biunívoca. Porque o que ela ser perpendicular é que o ângulo, esse 180 aqui é do ângulo todo, tá? Deixa eu apagar aqui. Esse ângulo raso aqui mede 180. Então, a correspondência biunívoca me diz que existe uma semirreta com origem em O, cuja medida do ângulo entre ela e SOA é 90. A existência de SOX que faz um ângulo de 90 graus com SOA, digamos assim, né? A cada semirreta não tem um número associado? Então eu vou ter uma que está associada com 90. Então ela é garantida pelo axioma, acho que é 4,2. Confiram aí. Que é a correspondência biunívoca, que fala da correspondência biunívoca entre 0 e 180 e S. Ok? Então, a perpendicular existe. Perpendicular é simplesmente uma reta que está associada com 90, uma semirreta que está associada com 90. Bom, e a reta perpendicular você toma, como isso aqui é uma semirreta, existe uma reta que a contém, e você... A reta que a contém... Oi. E como você puxou uma... Isso. Tem. Então, a existência, a reta que tem uma semirreta que está associada com 90, e existe uma reta que a contém, portanto, essa reta que a contém é o que a gente vai chamar de reta perpendicular à reta dada, passando por esse ponto O. Agora vem a questão da unicidade. Então a gente mostrou que a perpendicular existe. Vamos mostrar que ela é única. Tá?
E como é que a gente faz isso? A gente vai supor que tem duas. A gente supõe que existem duas e prova que elas são iguais. Tá? Deixa eu só esperar aí. Termina aí, Roger. Robson. Eu não sou o Roger. É o Robson. Foi mal. Tranquilo. Então vamos para a unicidade. Bom, a gente quer mostrar que tem uma. Então vamos supor que tem duas e mostrar que as duas são iguais. Então, suponha que você tem duas. Eu vou usar o desenho dele, tá, pessoal? Tá mais bonitinho. Então, suponha que você tem duas retas, N e N', ambas perpendiculares. Duas retas N e N', passando por esse ponto A aqui. Ambas perpendiculares a essa reta M aqui. Tá? M é a reta dada, aqui é o ponto A, de onde a gente está partindo as semirretas, tá? Então, suponha que você tem duas perpendiculares, N e N', passando por A. Ou seja, como N é perpendicular, então gama mede 90 e beta também mede 90. E eu vou chamar... Bom, como eu estou supondo que elas são diferentes e elas têm a mesma origem, existe um ângulo alfa entre elas, que eu não sei quanto é. Ok? Ora, pessoal, beta e gama são iguais a 90. Só que, por outro lado, observe o seguinte, ó. Alfa mais beta mais gama tem que ser igual a 180. Certo? Esses três ângulos aqui somados tem que dar 180. Tem que dar o ângulo raso. Tá? Só que esse camarada mais esse... Só que quanto é que é beta mais gama? Beta mais gama é 180, porque cada um deles vale 90. Ora, se alfa mais 180, que é beta mais gama, está dando 180, isso implica que o valor de alfa tem que ser igual a zero. Tá? Se alfa mais 180 está dando 180, o alfa tem que ser zero. Isso quer dizer que o ângulo entre essas duas semirretas é zero. E a gente sabe que o ângulo entre duas semirretas é zero se somente se elas são coincidentes. Ou seja, N e N' coincidem, elas são iguais. Portanto, a reta que as contém é única, só tem uma reta. São duas semirretas iguais, então só tem uma reta que as contém. Então, a perpendicular necessariamente é única. Você supôs que tem duas e mostrou que elas são iguais. Portanto, as duas, na verdade, são uma só. Ok? Então é isso, pessoal. Por hoje é só uma observação. Tentem fazer os exercícios. De novo, tentem fazer os exercícios, é importante. Aqui nos exercícios, ele vai definir o que é ângulo agudo, ângulo obtuso, ângulos complementares, polígono, essas coisas. Tentem resolver esses exercícios, tá? Não tem nada demais. Tentem, se vocês não conseguirem alguns, vocês podem tirar dúvidas, claro, à vontade. E eu quero que vocês resolvam nos problemas, aqui na página 24, eu quero que vocês resolvam problema 1 e problema 2. Tá? Atividade aqui para vocês. Ó. Atividade. Resolver problemas 1 e 2, tá? Da página 24. Lembrando que o livro tem a seção de exercícios, que são mais simples, mais conta, e a seção dos problemas. Os problemas, eles são um pouco mais elaborados, assim. Não é o caso desses dois aqui. Esses dois aqui são simples de resolver, tá? Mas é importante vocês tentarem resolvê-los por si sós. Vocês treinarem
raciocínio de vocês, treinarem a escrita, tá? Isso é muito importante. Eu vou parar a gravação aqui, tá?